Olá, pessoal, tudo bem? Professora Rosânia, e hoje estou aqui para a gente dar sequência nas nossas aulas. E o nosso assunto de hoje é sobre polígonos e as diagonais de um polígono. Então, polígono, o que é um polígono? Polígono é uma linha poligonal simples, fechada, formada apenas por segmentos de retas consecutivos e não colineares. O que significa isso? Que a gente tem uma figura geométrica plana, formada somente por segmentos de retas, sem cruzamento e todos fechados. Ok, gente? Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês o triângulo, um quadrilátero, um octógono e um decágono. Vocês sabem que, de acordo com a quantidade de lados, os polígonos eles são classificados, né? Recebem nomes. Por exemplo, um polígono de 5 lados é chamado de pentágono. Um polígono de 11 lados, um decágono. Um polígono de 9 lados, eneágono. De 6 lados, hexágono. E assim por diante, tá? Então, a gente já estudou um pouquinho sobre isso em anos anteriores. Vocês devem se recordar a respeito disso. Então, coisas importantes que nós devemos saber de um polígono são os elementos que formam esse polígono. Os principais elementos dos polígonos estão destacados aqui nesta imagem que a prof trouxe para vocês, nesse quadrilátero representado aqui do ladinho. Então, quais são os elementos que a gente tem num polígono? Os lados, que no caso dessa imagem são os lados AB, BC, CD e DA, né, formados pelos segmentos de retas que fazem o contorno, né, desse polígono. Os vértices, o que são os vértices? São pontos de encontro dos lados, tá? Então, no caso do quadrilátero que a gente tem representado, nós temos 4 vértices, o vértice A, B, C e D. Além dos vértices e lados, os polígonos apresentam ângulos internos e ângulos externos. No caso dos ângulos internos desse quadrilátero, a gente tem o ângulo A, B, C, D e E. E os ângulos externos são aqueles ângulos, gente, que somam com o ângulo interno 180 graus. Então, os ângulos internos e externos de um polígono são suplementares. Já vou falando aqui que mais para frente a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Nesse caso do quadrilátero, quem são nossos ângulos externos? O E, o ângulo F, o ângulo G e o ângulo H em destaque aqui. Além disso, um outro elemento muito importante nos polígonos e que eu vou destacar, que só aparece em polígonos com 4 ou mais lados, são as diagonais, esses segmentos de retas, ó, que estão destacados em vermelho aqui no nosso quadrilátero, certo? Gente, como eu falei antes, então, de acordo com as características, né, os polígonos, eles são classificados. Então, a gente tem classificação em relação aos lados, que é como a gente faz a nomeação desses polígonos, e também em relação às características do corpo de um polígono. Então, o polígono, ele pode ser classificado em convexo ou não convexo, tá? Esse não convexo também, em alguns lugares, vocês vão achar como polígonos côncavos. Mas a gente aqui na nossa apostila está trabalhando como não convexo. Então, o que é um polígono convexo? Um polígono convexo é aquele polígono cujo o segmento que liga dois pontos quaisquer no seu interior encontra-se totalmente dentro do corpo deste polígono. Por exemplo, aqui ó, no nosso triângulo, né? Então, a gente tem esse segmento de reta vermelho, ele está todo no corpo do polígono, ó, todo interno ao polígono, ligando esses dois pontinhos que a gente tem marcado, certo? A mesma coisa acontece aqui nessa outra figura, ó. Esses dois pontos estão ligados por um segmento de reta e que toda parte, todo esse segmento de reta, ele está interno. Nenhum pedacinho dele, entre um ponto e outro, está fora do corpo do polígono. Então, quando isso acontece, a gente chama esse polígono de convexo. E o outro polígono que a gente tem são os não convexos. O que acontece num polígono não convexo? Um polígono não convexo é aquele polígono em que, quando a gente vai unir dois pontos por um segmento de reta, uma parte desse segmento fica fora do corpo do polígono, tá? Por exemplo, no primeiro aqui, ó, na primeira imagem que a gente tem, a gente vai ligar esse ponto com esse, um em cada lado do polígono, o que acontece? Uma parte desse segmento de reta está fora do corpo do polígono, tá? A mesma coisa nessa outra segunda imagem, ó. Se eu for unir esse ponto, se eu chamar esse ponto aqui de A, vamos chamar ele de A aqui, vamos pôr um ponto A aqui e um ponto B aqui. Se eu for unir o ponto A ao ponto B,
com o segmento de reta, o que acontece? Parte desse segmento de reta, ó, esse que a prof está marcando aqui, está fora do corpo do polígono. Então, nesse caso, esse polígono é classificado como não convexo ou côncavo, tá? Agora, nós vamos falar, gente, a respeito das diagonais do polígono. O que são diagonais? Diagonais são segmentos de reta que ligam um vértice ao vértice não consecutivo num polígono. Por exemplo, aqui no nosso desenho, nós temos um pentágono, né? E nesse pentágono estão ligados o vértice A ao vértice D. Esse segmento AD é o que a gente chama de diagonal, tá? Está ligando um vértice a um vértice não consecutivo a ele. Por que não consecutivo? Porque se for um vértice consecutivo, o que a gente vai ter? A formação de um lado do polígono. Então, toda vez que falar diagonal, tem que ser um segmento de reta que sai de um vértice e vai até o vértice oposto a ele, ou seja, não consecutivo a ele. Como, por exemplo, aqui, o segmento de reta AC, que não ficou tão segmento de reta assim, porque a prof fez a mão livre, certo? Então, vamos lá. Observem aqui. A quantidade de diagonais que parte de um único vértice de alguns polígonos convexos. Então, no quadrilátero, né? Nós temos aqui um quadrilátero, que é um trapézio. A gente tem que de cada vértice sai uma única diagonal, tá? No pentágono, olha o pentágono, tem 5 lados e cada vértice vão sair 2 diagonais. Num hexágono, que tem um polígono de 6 lados, cada vértice vai partir 3 diagonais, tá? Um heptágono, que é um polígono de 7 lados, saem de cada vértice 1, 2, 3, 4 diagonais. E de um octógono, né, que é um polígono de 8 lados, saem de cada vértice 5 diagonais. Partindo desta relação que a gente está analisando aqui, dessas imagens, a gente pode montar uma tabelinha em que a gente pode relacionar a quantidade de lados de um polígono, tá? E o número de diagonais que partem de um único vértice desse polígono. Então, como vocês viram ali, ó, 4 lados, uma diagonal, 5 lados, 2 diagonais, 6 lados, 3 diagonais, 7 lados, 4 diagonais, 8 lados, 5 diagonais. Logo, gente, a gente chega numa relação que diz que, de acordo com o número de lados de um polígono, eu consigo determinar quantas diagonais vai sair de cada vértice desse polígono. Então, a gente tem aqui que n é o número de lados. Logo, o número de diagonais vai ser o quê? N menos 3. Olha aqui, ó. 4 tira 3, 1. 5 tira 3, 2. 6 tira 3, 3. 7 tira 3, 4. 8 tira 3, 5. Então, a gente chega nessa relaçãozinha aqui, ó, geral, nessa regrinha geral, de diagonais que parte de um único vértice de um polígono, é dado por n menos 3. A prof chamou esse D minúsculo de diagonal de um único vértice, tá? E o N, o número de lados de um polígono, para vocês já irem marcando essas relaçõezinhas aí. Essas formulazinhas são bastante importantes na hora da resolução de exercícios. Quando a gente quer calcular a quantidade total de diagonais de um polígono, a gente pode determinar isso multiplicando o número de lados, né, que o polígono tem, ou seja, o número que é a mesma coisa que a quantidade de vértices, né, que a gente chamou de n, por n menos 3, que é o número de diagonais que sai de um único vértice, certo? Então, se eu fizer essa multiplicação, eu vou conseguir um total de diagonais. No entanto, quando a gente faz esse tipo de multiplicação, esse tipo de verificação, a gente acaba calculando o dobro de diagonais de um polígono. Por quê? Olha aqui nesse exemplo que a prof trouxe. Tá vendo esse quadrilátero? Se vocês observarem aqui, esse segmento CA aqui, ou AC, é a diagonal do quadrilátero, certo? Só que o segmento AC, que é uma diagonal, e o CA, que é a mesma diagonal, elas são contadas 2 vezes quando eu uso essa formulazinha, certo? Então, para que eu possa calcular o número de diagonais de um polígono, a gente vai
pegar esta formulazinha inicial, n vezes n menos 3, e dividir o resultado dela por 2. Assim, a gente consegue determinar o total de diagonais de um polígono. E a nossa formulazinha fica da seguinte forma: D, de diagonal total, tá? Por isso que a prof usou ali a letra maiúscula, é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3, dividido por 2. E assim é possível calcular o número de diagonal de qualquer polígono usando essa formulazinha. Então, vamos lá. Então, para ilustrar essa relação que a prof mostrou ali para vocês antes, a prof trouxe aqui algumas imagens, certo? Então, por exemplo, o quadrilátero tem 4 lados e 2 diagonais. O pentágono tem 5 lados e 5 diagonais. O hexágono tem 6 lados e 9 diagonais. E o heptágono tem 7 lados e 14 diagonais. Olha, observando na tabelinha aqui para a gente ver essas relações. Então, o número de lados, 4, 2 diagonais. 5 lados, 5 diagonais. 6 lados, 9 diagonais. 7 lados, 14 diagonais. 8 lados, 20 diagonais. Logo, a gente tem que a relação entre o número de diagonais de um polígono está diretamente ligada à quantidade de lados que esse polígono tem. Daí surge a nossa formulazinha. Então, que diagonal total de um polígono é igual a n, que é o número de lados, vezes n menos 3, que é o número de diagonais que partem de um único vértice, né? Dividido por 2. Para vocês verem como é válido essa relação, gente, nós vamos fazer aqui, ó, a do pentágono, tá? Para aplicar a formulazinha. Então, quantos lados tem um pentágono? 5 lados. Então, 5 vezes. Qual o número de diagonais que saem de cada vértice? O número de lados menos 3, ok? E como a gente calcula 2 vezes cada diagonal, a gente vai dividir esse resultado por 2. Então, nós vamos ter, como é uma expressãozinha numérica, o que a gente faz primeiro? A gente resolve dentro dos parênteses. Então, nós vamos ter aqui, ó, 5 vezes 5 menos 3, 2, dividido por 2. Aplicando técnica de cancelamento, 2 com 2 dá 1, 5 vezes 1, 5, dividido por 1, 5. Então, a gente confirma que o número de diagonais de um pentágono é igual a 5 diagonais. Então, gente, para calcular a diagonal de um único vértice, qual é a formulazinha? N menos 3. Essa é a diagonal de um único vértice. Para calcular a diagonal total do polígono, a gente vai usar esta formulazinha aqui, ó. N, que é o número de vértices ou o número de lados de um polígono, vezes o número diagonal de cada vértice que parte, n menos 3, dividido por 2. Certo? Então, agora, nós vamos fazer alguns exercícios, alguns exemplos de exercícios, para vocês terem uma ideia de como resolver as atividades, ok? Então, vamos lá. Determine o número de diagonais que partem de um único vértice de um polígono de 15 lados. Então, vamos tirar nossos dados aqui. Primeira coisa, quantos lados tem nosso polígono? 15. O que a gente quer descobrir? O número de diagonais. Então, qual é a nossa formulazinha mesmo? D, diagonais, é igual a n, número de lados, vezes número de vértices que partem de cada lado, n menos 3, dividido por 2. Substituindo os dados que nós temos no problema, nós vamos ter lá que o número de diagonais vai ser igual a 15 vezes 15 menos 3, dividido por 2. Então, diagonal vai ser igual a 15 vezes 15 menos 3, 12, dividido por 2. Se vocês observarem para resolver isso aqui, fica muito mais fácil a gente aplicar uma técnica de cancelamento, porque nós temos a multiplicação e divisão de fração. Então, o 2 e o 12 dá para simplificar. 2 dá por 2, que dá 1, e 12 por 2 dá 6. Então, o número de diagonais de um polígono de 15 lados vai ser
6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 1, 6. Com 3 que foi, 9. Então, um polígono de 15 lados tem 90 diagonais. Viu que tranquilo? Bem fácil, né? Se tiver os dados bem certinho do problema e você souber aplicar a formulazinha, bem tranquilo. Vamos ver um outro exercício. Sabendo que em certo polígono convexo partem no máximo de 17 diagonais de um único vértice, determine quantos lados tem esse polígono e como é classificado quanto ao número de lados. Então, vamos lá. Vamos tirar primeiro os dados. Diagonal de um único vértice é igual a quanto, gente? 17 diagonais de um único vértice, por isso que é o desenho minúsculo. A gente quer saber quantos lados tem o polígono e qual é o nome desse polígono, certo? Então, vamos lá. O que eu sei a respeito de diagonal de um único vértice? A gente sabe que a diagonais que parte de um único vértice é igual a n menos 3, certo? Nós temos um número total de diagonais que sai de um único vértice. Quantas são? 17. Então, quer dizer que 17 é igual a n menos 3. Onde a gente caiu, gente? Numa equaçãozinha de primeiro grau, que todo mundo já sabe resolver no 8º ano, né? Então, vamos lá. Então, para resolver essa equação, a gente vai isolar o n. Então, nós vamos pegar esse 3 que está no segundo membro e vamos levar para o primeiro membro, fazendo a operação inversa. Então, 17 já está no primeiro membro, aí o 3 está negativo, vem para cá, positivo, ou seja, adicionando, igual a n. 17 mais 3, 20. Então, quantos lados tem o nosso polígono? 20 lados, certo? E agora a gente tem que descobrir como que é classificado um polígono de 20 lados. Então, aqui é a nossa resposta A. E a resposta B, um polígono de 20 lados, gente. Polígono de 20 lados é chamado de icosságono, tá? Icosságono. E assim a gente resolveu o exercício número 2. Vamos lá para o nosso exemplo 3, que diz assim: determine o número de diagonais de um icosságono. Então, ali a gente já sabe o que é um icosságono, porque a gente resolveu no exercício anterior. Então, o que é um icosságono? É um polígono que tem 20 lados, certo? O que a gente quer determinar? O total de diagonais deste polígono. E qual é a formulazinha para isso? Diagonal é igual a número de lados vezes número de diagonais que partem de um único vértice dividido por 2. Logo, a nossa diagonal vai ser igual a 20 vezes 20 menos 3 dividido por 2. Se vocês observarem aqui, ó, a gente tem que resolver primeiro o parênteses, né? Então, vamos lá. Diagonal é igual a 20 vezes 20 menos 3, gente, 17, dividido por 2. Aplicando a nossa técnica de cancelamento, nós podemos cancelar o 20 com o 2 aqui. Então, 20 dividido por 2 vai ficar 10 e 2 dividido por 2 vai ficar 1. Logo, um polígono de 20 lados tem 170 diagonais. Imaginou contar uma por uma, gente? Ia ser fácil? Não, né? Então, galerinha, a nossa aula de hoje seria isso. Agora vocês vão ficar como tarefa as páginas da apostila 157, 158 e 159, tá? Na próxima aula, a prof vem com a correção das atividades. Espero que tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, manda uma perguntinha no WhatsApp que a prof está à disposição, ok? Gente, um beijo, boa aula e tudo de bom para vocês. Boa semana!